Estamos examinando o livro de Isaías. Nós vamos ler alguns versículos e interpretá-los. Capítulo 8, onde a palavra fala das ruínas dos reinos de Israel e da Síria. Este capítulo ele é um pouco simbólico. Os conceitos estão um tanto misturados, mas nós podemos tirar aí alguns ensinamentos bastante importantes para o nosso aprendizado. Vamos aqui à leitura inicial. Disse-me também o Senhor: toma um grande rolo e escreve nele com caneta de homem. Apressando-se ao despojo, apressurou-se à presa. Então tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias, e fui ter com a profetisa. E ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maher-Salal-Has-Baz, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. Bem, aqui nessa introdução, ele está falando a respeito do reino de Israel, aquelas tribos que se localizaram ao norte da divisão. Ficaram duas casas, a casa de Judá, 2 tribos no sul e 10 tribos na região norte de Israel. E a palavra e o ministério de Isaías, ele se desenvolve quase todo relacionado com o reino de Israel, com as tribos do norte. E foi justamente este profeta que desenvolveu a ideia de que haveria um Salvador, que iria resgatar o povo. E daí o cristianismo viu aqui nos ensinamentos de Isaías a ideia de que ele anunciou o nascimento de Jesus Cristo, né? Jesus, o Cristo, que é o ungido de Deus, o descendente de Davi. Aqui parece que nessa introdução, quando ele diz que tomou com ele fiéis testemunhas, a Urias, o sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias, que eles simplesmente foram tidos como testemunha dessa palavra que o Senhor estava anunciando. E também é de conhecimento dos estudiosos que Isaías foi casado com uma profetisa. E essa profetisa que ele foi ter aqui era, segundo os estudiosos, era a própria mulher dele. Então esse aqui é um dos filhos dele. Ele teve alguns filhos com essa mulher. E Deus colocava sempre um nome nos filhos de Isaías que tinha algum significado profético em relação aos acontecimentos que estavam por vir. E parece que nessa introdução ele está falando aqui que em breve tempo, né, não vai demorar nem o período de tempo em que o menino queria nascer, que ele pudesse dizer meu pai ou minha mãe, que haveria a destruição do reino da Síria, que é a cidade de Damasco, a sua capital, e também a Samaria, que era Israel, que era o povo do norte. E quem iria provocar esses danos era o rei da Síria. E a gente sabe que Israel caiu sob escravidão do reino assírio, do império assírio. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo: porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias, que era gente envolvida com guerra e com confusão. Portanto, eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. Aqui a palavra profética
ela fala contra Israel e diz: ó, esse povo, eles não quiseram saber das águas de Siloé que corriam de maneira branda, falando assim, que eles tinham uma vida boa com Deus. Mesmo depois da separação, deles terem ido para o norte, fora dito por Deus que eles não se envolvessem com idolatria, que eles não se deixassem prostituir com os povos que havia naquela região. E eles, logo que eles se separaram, eles começaram já a fazer coisas que desagradavam a Deus. E Deus, em vez de cuidar dele, disse: bom, já que vocês querem mesmo águas bravas, né, águas tempestuosas, então eu vou mandar uma água tempestuosa. Porque quando vocês viviam comigo, as águas era como um ribeiro de águas tranquilas. Ele chama aqui essas águas de Siloé, que eram águas tranquilas e onde não havia nenhum tipo de embate. E aí ele compara aqui esse rei da Assíria como se fosse um rio de águas tempestuosas, águas de uma tempestade que viria sobre o povo, dizendo: olha, já que vocês não quiseram andar comigo, então eu vou fazer vir sobre vocês sofrimento, dificuldades, provas. Nós podemos aprender um pouco, irmãos, com essa história, porque é muito comum que a gente esteja andando com estas águas de Siloé, que a gente esteja vivendo bem com Deus, sendo cuidado por Deus, sendo zelado por Ele, e às vezes nós nos deixamos desviar do caminho, porque não percebemos o quanto Deus é bom, o quanto Deus zela da nossa casa, o quanto Deus tem nos cercado de bens, em todos os sentidos. Ele tem nos cercado de bens em todos os sentidos. Esse Deus, que é o Deus de Israel, ele tem sido maravilhoso conosco. E nós somos o povo de Deus dessa época, desse tempo. E precisamos considerar que Judá e Israel está entre nós. E temos dito que nós acreditamos que Judá são os judeus e que Israel são os cristãos. Esse é o povo de Deus. E nessa época, muitos judeus e cristãos não se satisfazem com aquilo que Deus dá para eles. Não se satisfaz com aquilo que Deus tem colocado diante deles, na vida que eles têm. Eu estava conversando esses dias com os irmãos a respeito de quanto conforto nós temos. Porque a palavra de Deus, ela fala de uma terra que mana leite e mel, colocando essa terra naquela imagem da Canaã prometida. Mas, irmãos, olhando para nós, para a nossa vida, tudo que nós queremos, nós temos à nossa disposição. Nós nem nos levantamos da nossa cama para ligar o televisor. Apertamos um botão, o televisor já entra. Queremos ver um filme, está à disposição. Aí queremos tomar lá um suco, nós vamos na geladeira, nossa geladeira é farta. Vamos no mercado fazer uma compra, nós temos tudo ali à disposição, tudo. Frutas de todo tipo, produtos de toda ordem. Você pode escolher, quer dizer, nós vivemos numa terra que mana leite e mel ou não? O que é a terra que mana leite e mel? É a terra que você tem tudo o que você precisa à tua disposição. E nós ficamos reclamando da vida, irmãos. Nós ficamos achando que não está bom, que não está certo. Parece os nossos irmãos aqui do passado. Nós vivemos em águas de Siloé, vivemos no conforto, numa terra que ninguém nos persegue, numa terra que nós podemos anunciar a palavra de Deus a quem nós quisermos. Se nós quisermos levantar agora daqui, lá na praça, no centro da cidade, e anunciar a palavra de Deus, ninguém vai fazer nada contra nós, porque as leis não permitem. Vivemos numa terra abençoada e reclamamos, não olhamos que as águas que estão à nossa volta são águas mansas. O que pode acontecer? Evidentemente, Deus pode mandar essas águas bravias sobre nós, essas águas turbulentas sobre nós, que Ele mandou em cima do reino de Israel e da Síria, representado aqui por esse rei da Assíria, que era um homem mau, um sujeito violento, e colocou o povo sob a escravidão. E qual a finalidade disso? Deus quer ensinar a gente a enxergar as coisas que estão diante de nós, que nós reconheçamos tudo aquilo que nós temos de bom que Deus tem nos dado.
a vida abundante. Por isso, irmãos, eu penso que hoje, quando a gente está vivendo aí uma crise financeira, que está faltando recursos aqui e acolá, é tempo da nossa reflexão. Está faltando recursos para nós? Para nós que somos o povo de Deus, não vamos falar das pessoas que estão lá fora. Para nós que somos o povo de Deus, está nos faltando recursos? Estamos sem comer, na nossa casa não tem comida, não temos casa, não temos roupas. Alguém está nos perseguindo, querendo nos fazer mal? Não estamos em águas tranquilas? É evidente que sim, irmãos. É evidente que sim. Ah, mas tem muitos desempregados, muito isso, muito aquilo. Tá bem, nós concordamos que há um número grande de desempregados. Isso é verdade. Mas você já tentou contratar uma pessoa para trabalhar? Já tentou procurar uma pessoa para trabalhar de maneira séria, que possa ser um serviço a troco de um salário, que é o que qualifica o trabalhador no sadio capitalismo? Irmãos, não acha. Não acha. E quando acha, o sujeito está ali com má vontade, desinteressado naquilo que ele está fazendo. Ele está ali empregado para poder ganhar dinheiro só e se beneficiar daquilo que a lei proporciona para ele. Por isso nós temos hoje, no Brasil, um grande número de gente desempregada, porque nós temos pessoas desqualificadas para o trabalho e pessoas que não andam segundo a vontade de Deus, em espírito de submissão. Porque o sujeito vai trabalhar num lugar, evidentemente você tem que trabalhar com espírito de servidão. Não, ele entra numa empresa e começa a criar uma série de confusão, uma série de pretextos ali para dizer que ele está sendo prejudicado nos seus direitos e uma série de outras coisas. Daí o grande número de desempregados. Se você tem uma fazenda, um sítio, uma terra, você quer colocar uma pessoa para trabalhar lá, não acha. Você não acha. Por quê? Porque as pessoas querem trabalhar na cidade. De preferência, trabalhar pouco, ganhar muito, para poder desfrutar da vida de gozos que se criou aí fora e que é anunciado na televisão e nos meios de comunicação. Então, todas essas coisas devem ser vistas por nós de uma forma diferente do que vê o homem comum, porque nós somos o povo de Deus. Nós precisamos ter uma visão crítica das coisas e saber que nós vivemos num mundo bom, num país abençoado. Quem quer trabalhar, acha serviço, sim. Quem quiser trabalhar. Agora, quem quiser fazer de conta, aí não vai achar mesmo serviço. Com certeza. A terra nossa é uma terra abençoada. Especialmente nós que somos o povo de Deus. Eu acredito que o Senhor tem olhado por nós, guardado nossa vida, guardado nossa casa dos perigos, dos transtornos. Não tem nos deixado faltar. Um aperto aqui, aperto ali, mas nós temos tido recursos para nós sobrevivermos. Não é? Eu acredito que sim. Então nossas águas são águas de Siloé. Que Deus não envie sobre nós tempestade, como ele enviou aqui sobre a Samaria e sobre a Síria. As palavras do profeta. Segue aqui o texto dizendo: passará a Judá inundando, e irá passando por ele e chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Ele usa a palavra aqui, Emanuel, para poder falar do povo de Deus, né? Frequentemente, essa expressão é utilizada para dizer que ele está se referindo ao povo, porque a palavra Emanuel significa Deus conosco. Foi utilizada também para falar do Cristo, né? Como aquele que iria nascer para estar do nosso lado, nos ajudando em todos os grandes desafios que nós temos pela frente na implantação do reino de Deus, que será um tempo de muitos desafios e dificuldades. A palavra segue orientando, dizendo assim: ajuntai-vos, ó povos, e sereis quebrantados. Dai ouvidos todos os que sois das terras longínquas, cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços, repete a palavra. Tomai juntamente conselho, e ele será frustrado. Dizei uma palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Então, aqui a palavra é dirigida aos outros povos, dizendo: olha, tudo que vocês fizerem será colocado abaixo, porque Deus está com o seu povo e ele tem o propósito de converter todas as nações. E quando ele fala que ajuntai-vos, ó povos, sereis quebrantados, porque Deus vai agir sobre esses povos e vai quebrantar o coração desses povos.
O Senhor deseja salvar muitas nações, salvar todas as nações do planeta. E para isso ele vai quebrantar o coração dessas nações, das pessoas que vivem ali. Para nós, o que é quebrantamento? É a gente abaixar o nosso topete, né, irmãos? É um pessoal que na igreja, topete levantado, na casa do Senhor, acha que é uma coisa que não é. Em todos os sentidos, às vezes na vida material mesmo, na vida profissional. Não tem uma coisa pior no mundo que um profissional que acha que sabe o que faz. Não tem coisa pior. O profissional tem que se atualizar constantemente no campo dele. E não porque ele precisa ganhar dinheiro, é porque precisa de ter novos conhecimentos. Se há uma lei chamada progressividade, nós acreditamos nela, na lei de progressividade, que em todas as coisas ela está atuando. É claro que nós temos que estar sujeitos ao progresso. E a profissão é o quê? É um campo do conhecimento. Se você não se atualiza, não faz cursos, você não adianta, você vai ficando para trás. Essa também é uma causa de desemprego. São pessoas desatualizadas que não têm interesse de avançar. Mas em relação ao nosso povo, ele precisa ser um povo que busque esse esclarecimento. E quando nós estamos na casa do Senhor, precisamos entender que aqui é lugar de aprendizado. É um lugar onde nós vamos examinar as Escrituras Sagradas para ver o que a gente pode aprender de novo. Aqui não é lugar do sujeito vir ensinar, é lugar de aprender. Nós precisamos de alguém que possa ler e refletir, para que a gente também possa pensar, possa fazer perguntas, para poder construir o que? O aprendizado. A casa do Senhor também é um campo de conhecimento, e como tal, seria estranho que nós já soubéssemos de tudo, não é verdade? Seria estranho que nós sentássemos aqui para falar de uma coisa que nós sabemos já em todos os sentidos. Há uma série de questões relacionadas às Escrituras Sagradas, que a sabedoria das Escrituras depende de vários fatores, inclusive de problemas com a tradução que eu tenho comentado com os irmãos aqui. É temerário olharmos para a Escritura sem a gente considerar que pode haver um problema aqui de tradução, em algumas passagens, dando um sentido equivocado à palavra anunciada. Veja só que no capítulo anterior, mas não precisa nem mudar a página, o versículo 14 do capítulo 7, os irmãos dão uma olhadinha aí. Aqui é a história da virgem que conceberá o filho. Lembra a história que nasceu a igreja? Olhando para a possibilidade de nascer um Deus de uma mulher, que seria virgem. O mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Os estudiosos aqui da passagem dizem que aqui não é virgem, a palavra não é virgem. É uma mulher moça, uma mulher que ainda não tinha se casado. Não se sabe se a palavra está sendo referida aqui à filha de um rei dessa época, ou se era a mulher do próprio profeta. E daí as pessoas leem aqui e dizem, não, está falando aqui de Jesus que nasceu da virgem. Aí dando origem a toda essa doutrina que atravessou séculos, né? Mais de 1.500 anos de história. Da Virgem Maria, etc. Enfim, não temos nada contra a Virgem Maria e os crentes católicos que acreditam na sua virgindade, que Jesus é Deus, nasceu da Virgem, etc. Não temos nada contra. É a liberdade das pessoas acreditarem conforme a sua fé e concepção. Mas isso não está escrito aqui nas Escrituras Sagradas. Isso não está escrito aqui. Nas Escrituras Sagradas está escrito uma outra coisa. Por isso, as traduções podem dar uma ideia equivocada daquilo que se está ensinando. É necessário que, na casa do Senhor, nós estejamos com um espírito de aprendizado, de investigação, da gente buscar a verdade. Deus vai nos revelar a verdade. Vai nos ajudando a entender a verdade. Mas é claro que é uma casa de aprendizado, não é casa que a gente já sabe. Por isso, nosso coração, ele precisa estar quebrantado. Eu preciso entrar em humildade na casa do Senhor, para que o Senhor possa me ensinar. Senão, eu estou fora da ordem divina.
Nós não estamos recebendo agora revelações novas sobre Deus? De alguns anos para cá, de 3, 4 anos para cá, estamos recebendo novas revelações. Que a cada dia vão, aos poucos, nos mostrando uma outra visão, diferente daquela que tínhamos antes, sobre a criação, sobre Deus. E a gente começa a perceber que tem muito mais. E depois de tantos anos de vida e de tantos anos de trabalho dentro da casa do Senhor, nós chegamos à conclusão que nós não sabemos ainda nada. Meu Deus, se nessa idade nós estamos aprendendo coisas novas, então a vida quase toda se consumiu. Nós temos mais o quê? Alguns anos pela frente? 10 anos? 20 anos no máximo? Já se passaram mais de 60. Como é que não sabíamos disso antes? Não é verdade? Então, há que se entender que o conhecimento é uma coisa muito ampla. O conhecimento é profundo, a fonte de onde vem. A sabedoria é inesgotável. Daí Sócrates dizia, olha, a única coisa que eu entendo é que eu não sei nada. Sócrates dizia isso, um dos maiores pensadores da filosofia, né, dos tempos gregos, lá onde se nasceu a filosofia, o pensamento e tal. Dizia, eu não sei, cada vez que eu aprendo uma coisa, eu vejo que eu não sei nada. E a gente tem essa dificuldade também, né? Nós também sentimos mais ou menos isso que Sócrates sentia. Quanto mais se avança nas escrituras, você percebe que é mais profundo, que há mais coisas. Daí nós temos que estar na casa do Senhor com um espírito quebrantado, de humildade, para a gente poder aprender com o espírito dele e com aquilo que é anunciado na casa e que os espíritos do Senhor, né? Os espíritos do Senhor que se manifestam na casa e nas igrejas, eles revelam a nós. Espíritos não no sentido de ser almas, mas de ser os anjos de Deus, né? O pensamento enviado de Deus que se manifesta para esclarecer os pontos de vista. Então que nós todos tenhamos esse espírito de quebrantamento. E é isso que ele diz aqui, que os povos precisam ter quebrantamento para poder eles serem salvos. A palavra segue aqui, irmãos, para a gente poder já ir concluindo. Assim, o Senhor me disse com mão forte e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo, aí falando de Israel que tinha se corrompido. Não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tampouco vos assombreis. Dizendo que nós somos o povo de Deus, nós não devemos nos deixar conduzir pela ideia de outras pessoas, de outras doutrinas, de outras seitas. Vivemos numa época em que muita coisa está sendo revelada na internet como se fosse verdade. Conspirações, coisas ocultas, ensinamentos que só algumas pessoas sabem e tal. Pode até ser, mas não é problema nosso. Nós não temos nada com outras doutrinas e não devemos nos deixar envolver por nenhum ensinamento vindo de fora dos escritos sagrados. E nós encontramos tudo aqui nos escritos sagrados. Está tudo escrito aqui para o nosso conhecimento e aprendizado. Daí a necessidade, irmãos, de nós não andarmos e de pensarmos como andam e pensam outros povos, outras doutrinas, outros ensinamentos. A fonte do nosso entendimento e do nosso saber são as Escrituras Sagradas. O que estiver em acordo com as Escrituras Sagradas, nós acolhemos. O que estiver em desacordo com as Escrituras Sagradas, nós não acolhemos, embora respeitemos a liberdade que cada um tem de seguir o caminho que desejar. Ao Senhor dos Exércitos, versículo 13, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Então Ele vos será por santuário, mas servirá, no entanto, de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel. Aqui falando de Judá e falando de Israel do norte, né, das tribos do norte. Por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. E muitos entre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados e enlaçados e presos. Ele está falando, evidentemente, aqui do ungido, que é a expressão do Senhor dos Exércitos. Quem que é o Senhor dos Exércitos? O ungido de Deus, que os cristãos chamam de Cristo e os judeus de Adonai.
No nosso ponto de vista, nós estamos nos referindo ao mesmo Senhor. Essa palavra Adonai significa Senhor. É a expressão de Deus no meio do povo. Ela se faz através de alguém. O Espírito de Deus se faz presente em determinado mundo por meio de uma pessoa, de alguém que é escolhido para isso. E daí já fica de fora a ideia de que Jesus é Deus. Jesus é um irmão nosso. Isso está escrito nos profetas. Ele é aquele profeta que nós esperamos. As duas casas de Israel. Ele veio para justificar judeus e cristãos. Ele não justificou Abraão. Ah, não, foi o Adonai, mas nós estamos falando dele, que se fez presente no meio dos cristãos na figura de Jesus, o Cristo. Essa palavra, o Cristo, significa o ungido, o escolhido, que é o Adonai. É o mesmo Senhor das duas casas. É o Senhor dos exércitos. Porque quando nós falamos do eterno, nós não podemos nem colocar ele no cenário da vida humana. O eterno está além da concepção da nossa mente. E daí aparecerem essas figuras. O Senhor dos exércitos, Jesus o Cristo, que representam o próprio Deus no meio de nós, sem que ele seja Deus. Nós falamos hoje, no nosso estudo para iniciantes, acerca do que significa a comunhão com Deus, a comunhão plena. E aqui a palavra, ela nos fala que Deus, versículo 14, confere aí os irmãos comigo, diz assim: ele vos será por santuário. O que significa isso? Ele fará de nós o santuário dele. Ah, então Deus vai descer da eternidade e morar dentro de nós? Não, isso não se dá dessa forma. É por comunhão. Quando nós recebemos a eternidade de Deus, pela fé, a nossa mente entra em comunhão com a mente de Deus. Então, Deus está em nós e nós em Deus. Sem que Deus deixe de ser Deus e sem que nós deixemos de ser nós. Os irmãos entendem? Dá para entender isso? É algo simples. É assim que Jesus disse: eu e o Pai somos um. E pede ao Pai que eles também estejam em nós. Estejam em mim e eu em ti, para que nós sejamos um só. Aí disseram: não, pronto, ele está dizendo que ele é Deus. Absolutamente, ele nunca disse que era Deus. Nunca disse, não há nenhuma passagem nos evangelhos em que Jesus disse que era Deus. Ele disse que nós somos deuses, mas não que nós éramos Deus. Somos filhos do Altíssimo? Somos filhos do Altíssimo. A nossa alma saiu de Deus? Sim, a nossa alma saiu de Deus. Nós somos uma fagulha da alma de Deus? Nós somos uma fagulha da alma de Deus, que tem existência individualizada. Quer dizer que percebe-se estar separado de Deus. Isso é a criação. E como é que nós vamos nos unir a Deus? Pela comunhão. Deus continua sendo Deus e nós continuamos sendo nós. Funciona assim. Por isso que ele vai habitar em nós como se fosse um tabernáculo, como se fosse um santuário. Ele vos fará por santuário. Então ele é o nosso Senhor. É uma coisa simples. Eu não entendo como eles fazem tanta confusão com isso. Eles querem tratar Deus como se fosse um homem. E evidentemente ele não é. Mas servirá de pedra de tropeço. Por quê? Porque é referencial. A manifestação do Espírito de Deus, através de alguém, no caso Jesus Cristo, que é o Messias, o ungido de Deus, ela serve de referência. O que é referência? O que é certo e o que é errado. Se você está no caminho certo, se você está no caminho errado. Se você estiver fazendo o que não pode, você vai tropeçar nele, como se fosse uma pedra. Alguns cairão e levantarão, porque se arrependeram. Outros não, outros cairão e ficarão caídos. Outros serão presos, serão condenados por causa da palavra de Deus, colocada entre nós pelo Espírito, na boca do Messias, na boca dos profetas, quando ele falava com os profetas, dizendo: ó, diz ao meu povo tal coisa, para fazer assim, 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 como ele está falando aqui através de Isaías. É o mesmo Espírito, é o mesmo Senhor, é uma mesma fé, é uma mesma salvação. Nós não podemos continuar separando judeus de cristãos, dizendo um está errado, o outro está errado. Não, os dois estão certos. Os dois precisam compreender algo além das suas religiões, da sua maneira de interpretar as Escrituras Sagradas, porque é um novo tempo, é uma época diferente, muitas coisas estão por acontecer na terra.
que vão colocar o carro nos trilhos. O carro do cristianismo e do judaísmo, ele está fora dos trilhos. É preciso colocar nos trilhos para que os dois sejam um só e se forme a grande nação do povo escolhido. Esperarei ao Senhor, versículo 17, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. Os irmãos já viram que a linguagem profética ela segue o mesmo ritmo, né? O Senhor dos Exércitos mora no monte de Sião, os habitantes de Sião, que é o povo. Tudo é um simbolismo, uma linguagem comum ao discurso profético. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, os adivinhos que chiureiam e murmuram, porventura não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á os mortos. Ele está dizendo aqui. O que ele está falando? Que em Israel havia prática de consultar. Lá no norte havia prática de consultar os mortos. Eles tinham se contaminados com a prática dos povos daquela época. E a consulta de espíritos era uma coisa proibida dentro da Escritura. E, evidentemente, o povo de Deus não precisa consultar os mortos. A palavra é certa. Se você pode consultar o teu Deus, por que você vai falar com o espírito de alguém que morreu? Não estamos dizendo que não pode haver a comunicação dos espíritos. Pode haver. Pode haver. Mas, para o povo de Deus não tem essa necessidade. O que ele fala aqui para o povo daquela época, e serve para nós, é se você pode falar com o teu Deus, por que você vai falar com o espírito? Não é esse o desejo de Deus? Que nós tenhamos comunhão direta com ele, em vez de ter comunhão com o espírito? Ou com o anjo, ou com o arcanjo, seja o que for? Deus quer que você fale com ele. Ele te responde. Na intimidade do teu coração, mas ele te responde. Por que há essas manifestações? Porque as pessoas tratavam mais de interesses ligados às coisas da carne do que às coisas do espírito. Isso era proibido. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Alguns intérpretes dizem que se os espíritos não falarem segundo a palavra de Deus, não há luz neles, quer dizer, não há esclarecimento. Outros colocam como se fosse o povo. Se o povo não falar segundo a palavra, não há luz neles. No meu ponto de vista, tanto faz. Porque o apóstolo João disse que nós precisamos aprender a discernir espíritos. E discernir espíritos é o quê? Não é inserção espírita. Discernir espíritos é nós sabermos o que as pessoas estão falando, o que está por trás delas. Se o espírito é de cima ou se é do mundo. Se é de sabedoria ou se é de mentira. Discernir espíritos é isso. Então, se nós estivermos ouvindo um discurso, seja ele qual for, vamos prestar atenção do que esse discurso fala. Trata das coisas de cima ou de baixo? É sabedoria profunda ou é confusão? É isso que eu preciso saber. Não, tem lógica. Porque as coisas de Deus têm uma lógica. E nós, pela nossa inteligência, temos que saber discernir a lógica de Deus. É importante. Daí o Espírito falar isso aqui. A lei é o testemunho. O que é a lei e o testemunho? Você tem que ter conhecimento da palavra para saber se o Espírito é de Deus. Por que testemunho? Quem é que está falando? A pessoa que está falando é gente que já lida com a palavra de Deus ou começou ontem? O apóstolo fala para ter cuidado com os neófitos. Sabe o que é o neófito? Pessoa que não tem experiência com a palavra de Deus, nem com a vida em comunidade. Nunca tocou nada, nunca fez nada na igreja. Não tem vivência. O que acontece? A pessoa quer falar. Ela não tem condições para falar, não tem conhecimento para falar, porque não tem experiência. Então, a lei, quer dizer, ao conhecimento e ao testemunho. Quem que é o profeta que está falando? Seja ele quem for, qual é o serviço que ele faz? Ele é um novato? Não dê ouvidos para ele. O Espírito de Deus não costuma falar por meio de gente que não tem experiência com Deus, gente que não trabalha para Deus, que não serve a Deus. Ele não fala. É necessário que você esteja envolvido com Deus, com o trabalho da comunidade, com a anunciação do reino, para Deus falar através da sua boca, senão ele não fala. Ele não usa vaso sujo. Ele não usa vaso que o diabo usa. O nosso Deus não é Deus de confusão.
Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. Versículo 21, vamos concluir. E será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima, falando dos homens maus, e olhando para a terra, eis que haverá nela angústia, escuridão e sombras de ansiedade, serão empurrados para as trevas. Fala aqui dos homens maus, daqueles que estão envolvidos pelo mal, que maldizem o Senhor, que não ouvem o seu conselho, e a palavra diz que eles serão jogados na escuridão, empurrados para as trevas pelo Espírito do nosso Deus. Então a palavra profética, ela vem nos ajudar a entender melhor os mecanismos pelos quais o povo de Deus se move. E isso tem a ver com erro, acerto, tem a ver com virtudes, tem a ver com defeitos. A casa do Senhor é uma casa que os vasos são de barro, são de bronze, são de prata, são de ouro. Nós temos vários tipos de concepções que levam a nós entendermos que é assim que o Senhor fez e que nós precisamos estar do lado de Deus, porque Ele deseja que todos os seus filhos andem nos seus caminhos à luz dos seus ensinamentos e no testemunho dos seus ensinamentos. É isso que o nosso Deus deseja. De modo que seja estabelecido na terra uma nova ordem, um novo mundo, uma nova vida, onde todos possam ser felizes e nós venhamos a cumprir a vontade desse Deus maravilhoso. Que Ele nos guarde no seu amor, na sua bondade e nas suas misericórdias. Amém.